Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Matheus e para essa segunda avaliação da disciplina de Função e Saudade, escolhi o tema Formação de Estruturas Dendríticas. As propriedades do produto final na fundição são determinadas pelas estruturas formadas e suas morfologias resultantes do processo de solidificação. O desenvolvimento da forma da interface sólido-líquido durante o processo da solidificação influencia diretamente nas estruturas formadas durante o processo. A gente vai ver isso aqui agora um pouquinho mais à frente. Formação das estruturas dendríticas. Considerando um cristal em crescimento, à medida em que átomos de soluto são rejeitados, ocorre um enriquecimento de soluto na interface sólido-líquido, o que provoca uma distribuição não uniforme no líquido, dando origem à instabilidade na frente de solidificação. E é justamente esse aumento no teor de soluto aqui na interface sólido-líquido que vai provocar a instabilidade dessa interface, propiciando potencial para o superresfriamento constitucional, que em conjunto com a diminuição do gradiente térmico vai proporcionar o crescimento das estruturas dendríticas. Aqui na figura a gente tem exemplo da interface planar, comum de metais puros, e da interface celular, onde até ocorre o superresfriamento constitucional, mas ele não é suficiente para a formação das estruturas dendríticas. Após nucleados, os braços primários das dendritas avançam e dão origem aos braços secundários e, consequentemente, aos terciários. Aqui, os braços primários, secundários e terciários, representados por lambda 1, lambda 2 e lambda 3, respectivamente. Ao final da solidificação, o grão é formado a partir das dendritas que se originaram no mesmo núcleo. Aqui vocês podem observar por que dendritas tem esse nome. É uma palavra que vem do grego, dedos, que significa árvore, justamente por conta dessa peculiaridade aqui. O formato dela lembra muito uma árvore com seus galhos. É importante lembrar que altas taxas de solidificação vão originar dendritas mais finas e, consequentemente, grãos menores, e o material resultante desses grãos menores vai ser mais resistente e mais duro. Aqui nessa imagem que eu retirei de uma das fontes que eu utilizei aqui no trabalho, a gente pode observar bem essa diferença das taxas de solidificação. Aqui é uma liga de alumínio, eu não lembro muito bem a composição exata, mas aqui à esquerda ela foi solidificada a uma taxa de 0,42 graus por segundo, e aqui à direita ela foi solidificada a uma taxa de 17,45 graus por segundo. E a gente percebe que com o aumento da taxa de solidificação, ocorreu uma diminuição do tamanho do grão. Consequentemente, ocorreu também uma diminuição da escala das dendritas, elas ficaram mais finas. E aqui, retirado dessa outra fonte, a gente tem um exemplo de um grão dendrítico equiaxial, onde a gente pode observar bem aqui que existem porosidades interdendríticas. E isso ocorre porque essa região entre esses braços dendríticos aqui, ela é rica em soluto. E o soluto, por possuir um ponto de fusão mais baixo que o resto do material, ele vai se solidificar por último. E ele se solidificando por último, ele pode ocasionar essas porosidades aqui e essas inclusões. A gente pode ver também aqui porosidades intergranulares que acontecem entre os grãos, obviamente. E como minimizar o efeito dessas porosidades e dessas inclusões? Um jeito
bem fácil seria aumentar as taxas de solidificação, já que elas vão gerar dendritas mais finas e grãos menores, diminuindo assim também a escala das porosidades e das inclusões. E a utilização de refinadores de grão, o processo de vibração mecânica do molde, que vão provocar fragmentação das dendritas e, consequentemente, elas vão, nesse rompimento delas, elas vão ocasionar grãos também menores. Pode acontecer também efeitos das macroporosidades, que tendem a se localizar nesses espaços interdendríticos, pois, como eu falei, eles são os últimos a se solidificar. Além disso, se o soluto apresentar uma densidade significativamente diferente do resto do material, ele pode flutuar para cima ou afundar ou se depositar no fundo do molde, caracterizando assim a macrosegregação. Bem, conclusões que a gente tira. A taxa de solidificação local e o gradiente de temperatura exercem forte influência na morfologia de crescimento das estruturas do material solidificado, como eu falei anteriormente. A taxa de solidificação controla a escala das estruturas dendríticas, sendo que taxas de solidificação elevadas originam estruturas dendríticas mais finas, menor espaçamento entre os braços secundários, o que vai ocasionar a formação de grãos menores. O espaçamento entre os braços secundários diminui à medida em que a taxa de solidificação aumenta. As estruturas dendríticas impactam diretamente nas propriedades mecânicas do material. Foi como eu falei, estruturas dendríticas mais finas originam grãos menores e, consequentemente, com propriedades mecânicas, não diria melhores, mas para determinado tipo de trabalho, eles seriam mais adequados. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e no slide. No mais, é só isso. Bom, brincadeirinha, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, o trabalho vai estar anexado no Drive e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Acho que é só isso. Foi bem rápido e era só isso mesmo. Fiquem com Deus.